Olá, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Zig. A aula 5 vai nos trazer exercício para vermos mais uma propriedade entre arrays, que é a concatenação, né? Nós temos o operador concatenar aqui em Zig. E o exemplo, ele cria uma variável constante A, cujos elementos do array têm o tipo inteiros não negativos, 1, 2, né? E aqui o underline, porque eu não preciso me preocupar, nós vimos isso na aula passada. Não precisamos nos preocupar quantos elementos tem esse array, a mesma coisa para a constante B, 1, 2, 3, 4. Então eu quero criar uma constante C que seja a concatenação desses dois. Então eu vou pegar o A com o B, tá? E concatenar com um outro array C5. Então, isso vai me dar um outro array, né? A constante C, se eu fosse printar, ia me dar o array 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, isso tudo é operado, é feito, é executado no compile time, que é no tempo de compilação chamado em Zig comp time, são variáveis de comp time, tá bom? Então, qual é o nosso exercício? O problema 1 aqui, ele quer que a gente gere esse novo array, né, que é a união da constante Lê com a constante ET. Então, una esses dois arrays. Então, o lit, unindo esses dois arrays aqui, né? E aqui, claro, né, a gente precisa copiar, esqueci desse pequeno detalhe, né? A gente precisa copiar aqui o lit. Então, agora sim eu posso editar, né? Lá eu não podia, mas aqui eu já posso, que eu estou no playground, né? Então eu vou pegar a variável ler e unir com a ET, pronto. E se eu for printar, como eu vou printar aqui embaixo, que é a proposta do exercício, tá? Printar com um laço for, que nós vamos ver mais adiante. Por enquanto, não se preocupem, questões de laços e condicionais vamos ver mais para frente. Então, aqui ele gera um meio, é um laço que vai gerar um meio de nós imprimirmos essa variável na saída padrão, tá bom? Então, aqui o lit, agora o bit pattern unit, tá? Então, o problema 2 é, por favor, set this array, ou seja, esse array aqui, bit pattern unit, qual é a união, né? Qual é o padrão, né? Qual é o padrão desse array aqui? Se nós observarmos esse array, eles são 3 repetições de 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, aqui é 8 com 1, 9. Esse, em decimal, seria como se fosse 3 noves aí. Então, o bit pattern desse aí, né? Eu poderia botar, né, 9, tá? O 8 e aqui 1, 0, 0, 1, tá? Eu poderia botar dessa coisa dizendo o número de elementos, 9 não, perdão, 4, tá? Porque tem 4 elementos, ou eu vou fazer como já vem mencionado, para não me preocupar quantos elementos vai ter esse array. Então, essa é a unidade padrão, tá? Que é a repetição 3 zeros. E qual é, né? Qual é o tamanho que deve ter desse array aqui, tá bom? 12 que tem que ter. Então, nós vamos usar esse método para esse módulo dessa biblioteca, tá bom? E o que é esse módulo aqui, tá? Esse método desse módulo faz? Ele cria arrays a partir de uma unidade padrão.
ele concatena, né? Então aqui eu peço aqui, qual é o tamanho? O tamanho do novo array que eu quero é 12. E qual a unidade padrão? A unidade padrão que vai ter que se repetir é 1001, tá bom? Então eu vou criar um array, né, que é padrão, tá bom, de bit, com o tamanho 12, que é feito através desse módulo e dessa função aqui, ou esse método, tá bom? Então aqui nós vamos imprimir o lead, que é do primeiro que a gente fez, e o padrão gerado através desse método aqui. Então vamos rodar para ver se fizemos correto. Então aqui está corretamente, olha só, tá vendo? Gerado o mesmo array que o problema pede aqui, tá bom? A partir dessa unidade padrão, com esse método desse módulo, tá bom? É só um exemplo de como podemos formar novos arrays através de concatenação, tá? Ou através desse método aqui, desse módulo, para formar novos arrays através de padrões, tá bom? E por hoje é só, tá bom? Na próxima aula nós vamos utilizar o que nós já sabemos sobre arrays, tá? E operadores, tá? Para vermos questões em relação a, vamos criar, por exemplo, o teorema de Pitágoras, uma função que nos dá o valor da hipotenusa quando temos um triângulo retângulo e a medida de dois catetos. Nós vamos ver em dois pontos em um plano, a distância de dois pontos em um plano no eixo cartesiano, tá bom? Para não ficarmos só na parte de sintaxe, mas vermos e aplicarmos, né, a programação Zig em um exemplo real matemático, tá bom? Então Deus abençoe e até a próxima.